Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Papo Simples. Aqui a gente pode ter desde a conversa mais simples, mais tranquila, até o papo mais cabeça, só depende do entrevistado. E hoje aqui comigo a gente tem o Lucas Rossafa, que é jornalista esportivo aqui em Campinas, setorista de Ponte Preta e Guarani, um dos melhores jornalistas esportivos aqui da nossa cidade, não sou eu que digo, é a voz do povo. Fala Lucas, tudo certo? Fala João, um grande abraço para você, todos os amigos que estão acompanhando nosso programa no Pode Papo. Obrigado pelo convite, fui lisonjeado, parabéns pelo canal. E deu uma exagerada aí nos elogios, não é tudo isso não, estou muito longe, mas obrigado, vamos falar bastante de futebol e das peripécias da profissão. Peripécias, ele fala assim de um jeito bem rebuscado de vez em quando, tá galera? Prestem atenção aí. Bom, convidar todo mundo já para se inscrever no canal, certo? Aqui no YouTube e também no Spotify para quem está apenas ouvindo o nosso programa. E sempre para começar o programa, eu tenho aqui 10 perguntas para fazer para o entrevistado, para que o público possa conhecer um pouco melhor a pessoa que está lá do outro lado. E hoje o Lucas já é bastante conhecido e tal, a gente nem precisa fazer 10 perguntas, mas vamos levando aqui e a gente vai vendo o que a gente pode fazer. Primeiro lugar, já que a gente está falando de futebol, né, você cobre muito bem a Ponte e o Guarani, eu queria saber se você gostaria de revelar o time para qual você torce, ou se você prefere a Ponte ou o Guarani. Uma pergunta mais livre aqui para já começar botando fogo nesse programa. Não tem preferência, João. Afinal, quando a Ponte Preta e o Guarani jogam contra o time do meu coração, já pintaram oportunidades para que eu até torcesse para os times de Campinas. Afinal, o sucesso do Bugre e da Macaca, obviamente, impulsiona a imprensa de Campinas, valoriza todos os profissionais, coloca o nosso trabalho na vitrine do estado de São Paulo, mas também do Brasil. E eu tenho um carinho muito grande pelos dois clubes, as torcidas sempre me respeitaram, apesar das críticas que eles fazem, isso é normal, ajuda o nosso trabalho, críticas construtivas, desde que não haja perseguição dos haters. Eu entendo que sejam sempre bem-vindas, porque ajuda a gente a ver aquilo que algum deslize, enfim, ninguém é perfeito. Mas eu não tenho preferência. Quando joga Ponte Preta e Guarani, normalmente, ou sempre, eu torço por um empate. É lógico que quando algum clube está no risco de ser rebaixado, que prejudicaria o nosso trabalho, a gente sempre torce para que esse time não caia, como já aconteceu em outras situações. Mas quando joga Ponte Preta contra qualquer outro clube do Brasil, assim como o Guarani, eu sempre prestigio os times de Campinas, mas mantendo, é claro, uma certa imparcialidade para que os comentários não transcendam a razão. Exatamente. E como que você vê? Ficou bem em cima do muro, né, galera? É assim mesmo. Mas como que você vê essa questão justamente da imparcialidade no jornalismo esportivo? É um desafio para muitos. Eu não vejo problema, para mim, especificamente, mas acompanhando os programas que a gente ouve nas rádios, em Campinas, mas principalmente fora, nos grandes eixos, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Belo Horizonte, Porto Alegre, onde a rivalidade é sempre aflorada, eu vejo, por alguns profissionais, muita resistência. A gente convive hoje com jornalistas e comentaristas que são ex-jogadores. E isso eu observo muita dificuldade desses profissionais que têm um time do coração, que são ídolos em alguns clubes, em adotar a verdade como lema de trabalho. Falar de imparcialidade no jornalismo é algo complicado, você já estudou isso e sabe que imparcialidade, há professores, os livros dizem que não existe jornalismo imparcial, porque toda e qualquer forma de divulgar uma informação ela já tem ali uma opinião, enfim. Só que eu acho que hoje o jornalismo ele está perdendo um pouco dessa questão de imparcialidade, porque virou muito fácil. As pessoas têm exposto o clube do seu coração, defende o time com unhas e dentes, e na maioria das vezes o emprego nunca fica perto de
de perder. A pessoa sempre tem aí o emprego garantido. Eu acho que isso é um assunto polêmico, dá muito o que falar, só que eu vejo sim que o jornalismo esportivo no Brasil tem se perdido. A gente vê ex-comentaristas de ESPN, por exemplo, que gostam de perseguir profissionais, técnicos, enfim. Eu acho que isso é de um nível muito baixo, infelizmente. Uhum. Eu acho que até que a gente vem das transmissões da Band no Mundial com... Parecia que era a transmissão da TV Palmeiras, né? Isso me incomodou bastante, não sei a você. E aí, às vezes, até sai um comentário, tipo, feio, né? Foi muito comentado no Twitter o Edmundo falando, por exemplo, que o Lukaku não tem capacidade técnica, alguma coisa nesse sentido. E aí você olha para isso e você fala, é um negócio que não é possível que o cara disse isso, né? E aí é justamente o cara não conseguindo separar, né? O time do trabalho dele hoje. Foi um excelente jogador, mas como comentarista não consegue repetir, né? Os mesmos desempenhos, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Você quer complementar alguma coisa? Não, só um detalhe. Você comentou da transmissão da Bandeirantes. Eu não, tenho certeza de que essa torcida, essa parcialidade a favor do Palmeiras tem dois aspectos. Um, porque ele é brasileiro, então, teoricamente, torce por Brasil. O segundo e mais importante é que a Band tinha o direito exclusivo, ganhou muitos milhões em cima dessa exclusividade com transmissão, com patrocínio, com propaganda, e aí, obviamente, eles resolveram jogar no time do Palmeiras. Eu entendo isso como uma coisa natural, embora não concorde, e tenho mais do que certeza de que a transmissão foi prejudicada com dois comentaristas palmeirenses. Nenhum é formado em jornalismo, todos os dois, o Veloso e o Edmundo, têm conhecimento do gramado, mas pouca experiência ou nenhuma no campo jornalístico, na faculdade, algo nesse sentido. O Edmundo fez um comentário muito infeliz do Lukaku, lamentavelmente. Então, e aí você tem a própria Band, que tem o Rafael Oliveira, que para mim é um dos comentaristas mais completos do Brasil. Aí ele fica restrito à disputa do terceiro lugar, assim, foi um negócio inexplicável. Mas deu audiência, ganharam da Globo, é o que importa, no fim é isso, né? Então, o dinheiro fala mais alto. Se dá audiência, beleza. E eu mesmo, afinal, eu assisti no Band Esportes. Estava o Evair, mesmo assim não foi esse negócio todo. Então, acho que o Band Esportes conseguiu equilibrar um pouco mais. E esse negócio de, é o Brasil no Mundial. Tirando os palmeirenses, não tinha nenhum outro torcedor de outro clube torcendo pro Palmeiras. Então, não é que nem, na Copa do Mundo os caras torcem para a seleção brasileira e realmente faz parte, porque aí é a nação. Nas Olimpíadas, a mesma coisa. Mas nessa de Mundial, assim, eu não compreendo. Eu entendo que o Galvão faz igual, quando era na Globo e tal, mas é uma parte que acho que até ultrapassa aquele infoentretenimento, né? É a mistura do jornalismo, aqueles programas mais divertidos, né? Que os caras colocam gracinha no meio, né? Acho que até ultrapassa isso. Mas, vamos aqui agora para a próxima pergunta, que é, assim, a gente fez faculdade junto, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Jornalismo, desde quando que você quis fazer? Era um negócio que vinha da infância? Quando foi que você decidiu entrar nessa área? Boa pergunta. Para quem não sabe, quase todo mundo sabe, eu não sou nascido e criado em Campinas, sou de Jales, uma cidade próxima a Votuporanga, São José do Rio Preto, noroeste do estado de São Paulo. E, na época, eu comecei no rádio, na minha cidade, Rádio Cultura. Era o único programa esportivo da cidade, falava dos grandes, os 4 da capital. Não havia espaço. Com quantos anos? Com 14, foi em 2011. Na época, o Santos tinha aí o Neymar como protagonista e era o principal clube do Brasil na época de 2011, aí teve aquela rivalidade com o Corinthians. O mundo do futebol era essa rivalidade Santos e Corinthians, o Cruzeiro logo depois começou a despontar, só para situar o nosso internauta. E aí eu participei dos programas esportivos como repórter, como comentarista, fazia transmissões do Campeonato Brasileiro. Todo final de semana
tinha uma transmissão de um grande, Corinthians, Santos, São Paulo ou Palmeiras, nós escolhíamos um e transmitíamos. Não havia espaço para Ponte Preta e Guarani, a não ser que a Ponte Preta ou Guarani jogasse contra um desses 4. E também a região sempre foi muito forte no futebol amador. Campeonatos amadores, nós transmitíamos campeonatos filiados junto à Federação Paulista de Futebol, que rendia disputa de fora, inclusive, da nossa região, jogando em São Paulo, São Bernardo, enfim. E o meu começo foi lá. Eu fiquei de setembro de 2011 a fevereiro de 14. Em 14 eu pedi para sair pelo fato de estudar o terceiro colegial, focar no vestibular, nos estudos. Foi uma decisão difícil à época. E também, nesse período, dentro da rádio, ganhei outras missões, vendia propaganda, era comentarista, apresentador e repórter. Só não narrava, obviamente, porque é um negócio que não é minha praia. E também apresentei em alguns momentos programa sertanejo, musical, que era uma tradição da rádio na época. A rádio era comandada pela Igreja Católica, era uma central de rádios, era a Rádio Cultura e mais outras 2 emissoras. A Rádio Cultura foi vendida posteriormente, assim que eu saí, e virou a Band FM em Jales. Então, é mais ou menos isso. A Rádio Cultura hoje não existe mais, e as outras co-irmãs nossas ainda continuam em atividade na cidade, mas só com programação musical e algum conteúdo político e informativo. Uhum. Mas aí você saiu e aí você foi fazer o terceiro ano do ensino médio já sabendo que lá no final do ano você ia prestar jornalismo por causa disso? Ou foi uma decisão que você só tomou lá no final do ano quando tinha que fazer lá o cadastro e tal? Boa pergunta. Na época, em 2014, eu passei por uma psicóloga para fazer um teste vocacional. Teste vocacional. Eu fiz também, o meu acho que deu veterinária, alguma coisa assim. Mano, eu fui embora, não é possível. Eu tinha 3 opções: administração, direito e jornalismo. E aí, para ser sincero, eu não me recordo o resultado do teste. Uhum. Veterinária também era a minha 4ª opção, por conta do meu pai. Mas eu me recordo que na época, terceiro colegial, eu prestei uns 8 vestibulares e priorizei faculdade em São Paulo ou faculdade pública. Eu prestei em Bauru, na Unesp, prestei quase todas em São Paulo, e eu só fui prestar em Campinas, porque a minha namorada na época ia prestar PUC, medicina, junto com 2 amigos meus. E aí nós fomos de carro, ela falou, vamos prestar lá. Depois eu já peguei um ônibus e fui para São Paulo prestar a Mackenzie, a USP, no final de semana seguinte. E aí eu falei, vou prestar. E aí o detalhe interessante é que na época eu botei primeira opção, direito. Segunda opção, jornalismo. Eu só prestei uma faculdade de direito. Fiz a prova, só tinha história, filosofia, a prova. Resumindo, eu não passei em direito. E aí, no dia 9 de janeiro de 2015, eu estava a caminho de Ubatuba, férias com a família, praia. O cara lembra até o dia, gente. Ele tem uma memória assim. Estava em Aparecida do Norte, inclusive, dentro de uma pousada. Eu abri o meu e-mail, PUC Campinas, parabéns, você foi aprovado em jornalismo. Eu nem imaginava, porque era a minha segunda opção, e depois que eu não passei em direito, digamos que eu joguei a toalha. E, curiosamente, isso foi numa sexta. Na terça anterior, eu estava em Rio Preto, que é a cidade próxima, mais importante da minha cidade, Jales, e já tinha feito a matrícula para o cursinho. Ia estudar cursinho junto com a minha namorada. Acontece que eu paguei a inscrição e depois, 3, 4 dias depois, eu descobri que eu passei em Campinas. Aí abortamos a viagem para Ubatuba. Na verdade, eu desci para Ubatuba na sexta noite, fiquei sábado, domingo. Na segunda de madrugada, saí de Ubatuba, fui para Campinas, cheguei, nem sei onde eu cheguei, não conhecia nada da cidade. Fiz a matrícula,
e voltei para Jales. E aí já começou toda a questão de mudança. Foi uma história longa, curiosa, cheia de idas e vindas, mas jornalismo sempre correu nas minhas veias e eu só entrei para fazer jornalismo por causa do futebol, do esporte. Não tinha nenhuma pretensão em trabalhar com o jornalismo diário que a gente vê na TV. Existiu depois a possibilidade de trabalhar com assessoria, um ramo que eu gostei e gosto, mas eu só fiz o curso por conta da paixão pelo futebol, ou pelo esporte de uma maneira geral. Uhum. E tinha, né, muito professor na nossa época que falava que jornalismo esportivo não era jornalismo, né? Como que você vê isso daí? Discussão polêmica, hein? Não precisa citar nomes. Tá até um programa. Então, esses dias eu vi acho que foi um comentário seu no Twitter que o jornalismo esportivo tá acabando. Em alguns momentos eu até concordo. Foi no contexto dessa transmissão da Band. Que aquilo realmente não era jornalismo. Aquilo, de fato, eu dou razão para os caras. Se for para fazer uma transmissão daquele jeito, aí é assessoria de imprensa, TV Palmeiras, assim como se fosse TV Flamengo, TV São Paulo, TV Corinthians, o que quer que seja. Mas, desculpa incomodar aí, interromper. Não, tá certo. Então, é uma discussão polêmica, dá muito o que falar, só que eu acho que o fato do jornalista no esporte, estar perdendo espaço para ex-jogadores, uma notícia péssima, porque além da questão do estudo, que infelizmente no Brasil não é tão valorizado quanto deveria, o fato da pessoa ou do profissional ter pisado no gramado, seja ele bom jogador ou não, já é um pré-requisito fundamental na escolha de um comentarista para uma televisão grande. Estou falando de Globo, de Record, de Bandeirantes, também de SBT. Eu vejo isso como uma notícia muito ruim, porque tira o espaço de um profissional que estudou para isso, que investiu para isso, que tem mais conhecimento teórico e prático do jornalismo do que um ex-jogador, só que o fato de conhecer o campo, conhecer o vestiário, o bastidor, tem contado muito. Há profissionais, é importante a gente destacar, ex-atletas que são muito bons. Um que eu acompanho sempre que possível é o Pedrinho, da Globo. E eu acho que ele tem se destacado cada vez mais. Eu acho que no começo ele não era tão bom assim. Ele tem uma linguagem que ele consegue atingir do mais rico, que fala 5 línguas, ao mais pobre, que não sabe o português. Ou seja, ele abrange várias classes, tem conhecimento, entende muito de tática de futebol. E o mais importante, como você falou, o Pedrinho começou sem nenhuma experiência no ramo, obviamente, porque foi atleta e tem melhorado muito. A gente vê, por outro lado, outros profissionais que na época eram bons e hoje eu acho que eles são mais conhecidos como personagens da televisão brasileira do que propriamente por um jornalista, entre aspas, um ex-atleta que hoje milita na TV. Quer citar nomes? Não tem problema. Um é o Neto. Fica fazendo as gracinhas. Tava vestido de Pepa nessa segunda-feira. A questão é que hoje o jornalismo está intrinsecamente ligado com grana, com dinheiro, com propaganda, com audiência, com venda, com publicidade. E eu não vou falar enquanto for assim, vai continuar dessa forma, porque para sempre vai ser assim. Então, é uma tendência, infelizmente, natural, que as pessoas buscam pela audiência, sem se preocupar com a qualidade do conteúdo que é transmitido. Até por isso também eu acho que a gente vê muito crescimento dos canais no YouTube e muita gente deixando a TV para ir para o YouTube. Tem o caso do Nicola, que eu tive um contato forte com ele, né? Muita gente também não gosta dele, mas ele pelo menos é jornalista, né? E que ele deixou a ESPN para ficar no canal dele, e com certeza ele ganha muito mais no canal dele do que provavelmente ele ganharia com um salário. Então é uma questão também a se pensar, a pessoa está indo para a internet. Mas eu queria voltar um pouquinho no assunto anterior, da sua escolha, né, pelo jornalismo. Você falou que em 2011 você foi chamado pelo pessoal da rádio,
Mas e antes disso? Você pensava em alguma coisa, aquela coisa de criança, eu quero ser médico, alguma coisa nesse sentido? E até, tipo, por que a rádio te chamou? Você tinha feito alguma coisa antes para a rádio te chamar? Como é que era essa questão? Então, até uma curiosidade, quem me chamou foi um vendedor da rádio. Esse vendedor me conhece desde criança em Jales. Ele vendia as propagandas e é fotógrafo profissional. O cara que fotografa aniversário, casamento, enfim. Inclusive, ele já me ajudou a passar em fotojornalismo lá, na faculdade, lá com o Nelson Quinalha. Ele me levou nas costas. Me ajudou muito. Então, devolva o seu diploma, Lucas Fossafa. Seu diploma é uma farsa. Eu nunca gostei de foto. E pedir ajuda para ele. Aquele negócio, quando a gente não dá conta sozinho, com os próprios pés, nós temos que nos aliarmos às pessoas com mais potencial. Foi o que eu fiz. Ou eu ficava para trás, ou eu grudava no pé de uma pessoa que dominasse o conteúdo. A gente não pode ser bobo, né? Mas, fechando parênteses, e ele conhecia a minha família e sempre soube da minha paixão pelo futebol. Quem não sabe, eu já parei com isso desde quando terminou a faculdade, mas eu sempre fui viciado em tabela de futebol. O João Marcos sabe muito bem disso. Eu parei. Gente, na faculdade tem as cotas de impressão, né? Ele usava praticamente todas as cotas que ele tinha para imprimir as tabelas. Ele fazia no Word a tabela, ficava puxando o resultado. Cara, era um negócio surreal. É tipo desperdício de papel, árvore. Você é um dos principais responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Está aqui, ó, o responsável. Eu sempre gostei muito de tabela. E eu me lembro que quando criança, 10 anos, 12, por aí, eu, na minha casa, na época, não tinha Sky, não tinha NET, não tinha TV a cabo. Eu dormia na minha avó, no apartamento dela. Então, eu acordava todo dia cedo e ligava a ESPN. Aí tinha Middlesbrough e Manchester United. 8h30 da manhã, Cleide Oliveira narrando. E aí eu escrevia lá, um exemplo, sábado 12/2/2008. Aí escrevia Middlesbrough 1, Manchester United 2. Aí acabava o jogo, tinha outro jogo, Campeonato Espanhol, fazia o mesmo. E fui pegando gosto. Acompanhava os jogos, normalmente internacionais, e os jogos nacionais, como tinha uma rádio que transmitia jogo em Jales, eu botava a TV no mudo e ouvia no rádio. Então, desde criança, essa paixão pelo rádio também. Agora, nos explique por que você prefere ouvir no rádio. Eu acho que o rádio é muito mais emoção. Não, a resposta correta é no rádio ou sai antes. Muito antes. Ele é louco, gente. Coisa de 2 segundos, ele fica lá. Não, porque no aplicativo tal, o gol sai 3 segundos antes. Nossa, outro dia eu tava assistindo o jogo na TV, antes do maluco chutar, já tinha saído o gol aqui. Gente, ele é louco, ele não bate bem. Eu tô aqui para desmoralizar o convidado. Que fazem, mas eu não tô me... aí essa pessoa tinha um programa de esportes e tinha um apresentador que precisava, digamos, de um braço direito, de uma companhia. E aí ele indicou o meu nome com 14 anos pro chefe geral da rádio, que é até hoje o cara que responde para a Igreja Católica da cidade, que é o coordenador geral. Mas ele te chamou porque ele sabia que você gostava de esporte, era isso? Sim, sabia que eu gostava de esporte. Graças a Deus eu tenho uma memória boa para algumas datas, para jogos, enfim. E aí ele me sugeriu, me indicou, ele falou, vai no dia tal, em setembro de 2011, se eu não me engano foi dia 12, numa segunda-feira. E não é possível isso. Falou, vai no programa uma vez, vê o que você acha. Nunca tinha falado no microfone, numa rádio. Cheguei lá, participei do programa, e aí fui convidado para começar a ir lá. Não ganhava um centavo e atuava como uma espécie de comentarista, depois lia as notícias dos grandes clubes no programa, enfim, o programa tinha duração de 1 hora. E aí depois
né? Não tinha carteira assinada, nada disso. Aí fui escalado para transmitir campeonato de futsal, que em Jales tem um campeonato de 50 anos, todo mês de janeiro. E com clubes profissionais, vinha jogadores que já jogaram em Corinthians, em grandes clubes de liga futsal. Havia, na época, um investimento muito grande das empresas, vinha clube do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, vários estados. Fui repórter, ajudava a vender os programas, aliás, as propagandas para essas transmissões. Enfim, comecei por aí. Foi através de um convite de um fotógrafo, que é meu amigo, e na época era vendedor da rádio, e a partir daí começou. E aí fui me destacando na época, muito jovem. Foi mais ou menos assim o começo, até ir para Campinas em 2015. Sim, e aí depois em Campinas, conta para o pessoal um pouco da sua trajetória por aqui. Cheguei em Campinas em 2015, uma realidade completamente diferente. Saí de uma cidade de 50 mil para uma cidade de 1.200.000. Nunca tinha ido em Campinas. Sinceramente. Só para fazer o vestibular, né? Pois é. Em novembro de 2015. 14. Só tinha passado em frente de Campinas para ir para São Paulo ou para a praia, mas sinceramente não conhecia nada, não tenho parentes em Campinas. E aí cheguei, teve um período de adaptação, que para mim foi complicado no começo, por uma mudança de vida drástica, eu morava sozinho, enfim. Em Campinas, eu comecei a ter a primeira experiência em 2017, aliás, 16, quando o Guarani Futebol Clube me deu uma pequena experiência na assessoria de imprensa para ajudar um amigo nosso lá. Fiquei por alguns meses. Você tomou o meu lugar, eu trabalhei em 2 jogos e depois você assumiu, alguma coisa assim. Mas eu trabalhei... Contrário. Foi o contrário? Foi ao contrário. Então foi o contrário. Eu fiz a Série C nos jogos decisivos lá. Você fez Guarani 5, Sertãozinho 0, num domingo à tarde. Que isso, hein? Tava lá de boa, assim, e do nada começou a sair um monte de gol. E aí, em 2017, eu tive a primeira oportunidade oficial, que foi no Soderby, portal do Elias Aredes. Na época, eu fui indicado pelo Júlio Nascimento, que hoje é jornalista da Rádio Bandeirantes, da TV Band. Em 2015 também. Júlio, queremos você aqui, Júlio. Em 2015, na época, primeiro semestre, final de julho, começo de agosto, eu fui indicado por um professor nosso para trabalhar no Futebol Interior, que é um site conhecido no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, por dar voz principalmente para os clubes menos populares, os clubes que têm menor nível de popularidade. E na época eu não aceitei, porque eu tinha 4 meses de Campinas, não conhecia nada, morava longe, não tinha condição de eu ir de carro, teria que pegar ônibus, e eu estava me adaptando na cidade. Graças a Deus, na época, eu não precisava daquele dinheiro, que era salário de... Nossa, eu não lembro, mas era algo muito pequeno, não tinha nem comparação com o salário mínimo, apenas para eu ganhar experiência. E aí, na época, eu não aceitei, justamente por esse fato, estava chegando na cidade ainda, para mim era tudo muito novo. E aí eu comecei definitivamente em 2017. Final de 2017, estreiei no jogo Ponte 0, Grêmio 1, no Moisés Lucarelli, em novembro de 2017. Que dia? A Ponte, se não me engano, foi dia 7. Uma quarta-feira. E fiquei nesse ramo até outubro de 2018. Pedi para sair do Soderby pelo fato do TCC nosso, precisava um pouco mais de atenção. E aí fiquei fora de outubro de 18 até março de 19, quando eu peguei meu primeiro emprego no Futebol Interior, formado em abril de 2019, e tô até hoje nessa loucura aí. Depois do Futebol Interior, que temos no currículo? Futebol Interior, fiquei de abril de 19 até agosto de 20, passei pelo canal Esportes Online, do José Henrique Semedo. Passei pelo site Sport News Mundo, que foi criado
pelos jornalistas demitidos do lance no Rio e em São Paulo por conta da pandemia. Eles foram desligados logo daquela paralisação do futebol. Resolveram criar um site próprio, independente. Fiquei lá por, acho que, aproximadamente 1 ano, com Ponte Preta e Guarani. Tive possibilidade e oferta para trocar de clube e para um clube que disputa a primeira divisão. Não quis, pelo carinho, pela identificação que eu tenho com os clubes em Campinas. E também tenho uma passagem no Correio Popular, que é onde eu estou hoje, há mais de 1 ano. E também fiz estágio no Correio Popular 6 meses em 2018. Mas eu estou trabalhando efetivamente no Correio desde janeiro de 21. Nossa, foram só 6 meses no estágio, parecia que era mais tempo. E faz um trabalho, assim, formidável no Twitter, né? Que eu abro o Twitter, só tem coisa dele. E a cada levantamento, são dados históricos que ele vai, ele fuça, ele procura, porque ele gosta, né? Você gosta de fazer essa pesquisa? Quantos anos faz que o clube não ganha usando uniforme verde contra o fulano usando uniforme marrom? Como é que é isso daí? É um negócio que você curte mesmo, né? Eu já fui mais vidrado por isso, mas eu sou apaixonado por números. Eu acho muito legal essa. E não gosta de matemática, olha só. Não gosto. Preciso da calculadora, não vou falar para tudo, mas para boa parte dos meus cálculos. Sempre gostei de estatística, essas curiosidades, porque eu sempre ouvi rádio e eu acho que na jornada esportiva do rádio, isso é muito usado pelo repórter, é muito explorado pelo narrador, principalmente no pré-jogo, óbvio, que comenta como vem o time, estatística, invencibilidade, dados históricos, sempre gostei. Eu acho que isso é óbvio que não muda o placar do jogo, não vai interferir no resultado de maneira alguma. Só para aquele torcedor mais saudosista, ou para ter uma informação a mais, eu acho que é legal, sempre gostei. Uhum. E hoje, assim, se você fosse prestar vestibular hoje, você, já sabendo tudo que você viveu, que você estudou, aprendeu com jornalismo, você escolheria a mesma coisa? Ou aí você tentaria mais um pouco o direito ou alguma outra coisa? Difícil. Eu não me arrependo, não. Eu acho que morar em Campinas, estudar jornalismo, trabalhar na imprensa e foi fundamentais para um amadurecimento pessoal, amadurecimento profissional, ter contatos, conhecer muita gente, embora não pessoalmente, mas no Brasil inteiro, jornalista, diretor, jogador, empresário, presidente, enfim. Não me arrependo, mas é duro falar, porque há 8 anos, mais ou menos, a gente tinha um tipo de cabeça, hoje a gente tem outro. Se fosse hoje, com 25 anos, em 2022, eu não sei se eu faria jornalismo por conta, talvez, de algumas outras oportunidades profissionais. Mas trabalhar com jornalismo, com comunicação, com futebol, sempre foi uma grande paixão. Isso é inegável. Entendi. E da época da faculdade, eu me lembro que você mesmo citou, né, que morava longe e tal. Vamos sair um pouco dessa área formal, assim, vamos dizer, do jornalismo, e pensar aqui um pouco, assim, contar algumas peripécias do senhor. Ele tentou se esconder ali, vocês viram, né? Ele deu uma baixada na cadeira, ele tá com medo do que eu vou falar. Mas não, o cara, quando ele vem de uma cidade de longe, né, geralmente mora ali do lado da faculdade, mas não, o cara foi morar no centro da cidade, praticamente. Eu e uns outros amigos nossos da época achávamos que ele deveria ir de bicicleta para a PUC. Quem conhece aqui Campinas, o centro da cidade, até a PUC, é PUC 1 ou PUC 2 a nossa, eu não lembro, mas lá perto do Dom Pedro. Era um bom caminho, você já fazia um exercício físico, né? Por que você não ia de bicicleta? Por que você ia na van do seu Antônio? Olha o seu Antônio aqui na história, galera. Coitados, o grande seu Antônio. Me acompanhou na Rádio Central no começo do ano passado, até me mandou um abraço. Que isso? Eu não ia de bicicleta porque eu não tinha bicicleta. Esse era o problema? A gente dava uma, a gente arrumava. Eu
era longe, era uns 10 quilômetros de distância, aproximadamente. Para eu sair lá na PUC às 7, 8 horas da manhã, nem lembro que horas que era a aula, você já tinha que acordar cedo. Você gostava de acordar cedo? Então, já acordava, já vinha, já fazia exercício, não precisava ir na academia depois. Eu não tinha como, né? Não sou de tomar banho de manhã, óbvio, só à noite, né? Eu não sou de tomar banho, achei que tinha essa revelação aqui. E não era inviável. Tudo bem que praticar esporte é fundamental, só que acordar 6 horas, botar roupa de bike, pedalar 10 km para ir, 10 para voltar, eu tinha que chegar na PUC meia hora de antecedência, tomar um banho, trocar de roupa, dava muito trabalho, compensava mais ir para academia da tarde e pegar a van do glorioso seu Antônio. Entendi. E por que você foi para o centro da cidade e não ali do lado da faculdade? Podia acordar às 7h55, ia a pé ali, 2 minutos chegava. Porque era assim, como eu falei, eu não conhecia Campinas, não sabia nada da cidade, mas praticamente nem sabia que Ponte Preta e Guarani eram de Campinas, para vocês terem ideia. Para você saber o nível do meu desconhecimento da cidade, pelo fato, como eu falei, de não ter nenhum parente aí, em Campinas. Quando eu mudei, tinha uma menina que era de Jales, estudava na PUC 2, fazia psicologia, e o pai dela é muito amigo do meu pai. E nós morávamos em frente um ao outro, em Campinas. E aí ele falou, pega esse bairro, eu tinha um apartamento alugado no Botafogo, perto da Avenida Orozimbo Maia, ali, perto do Mercadão, perto da Barão de Itapura, para quem conhece a cidade. E ele falou, fica nessa região, porque ali, é uma cidade pequena dentro de Campinas, tem um supermercado, tem farmácia, tem academia, você está perto do centro, se precisar num banco, num centro de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então ali eu estava sempre bem amparado se eu realmente precisasse de alguma coisa. E quando eu fui visitar as repúblicas ou as kitnets perto da PUC, eram ótimas. Só que, como meus pais moravam longe, é óbvio que eu não ia todo final de semana embora. Então, de sexta à tarde até segunda de manhã, era meu final de semana e eu precisava fazer alguma coisa. E estando perto da PUC 1, lá na Dom Pedro, ficaria longe, às vezes, para ir num... Não que eu ia sempre no estádio, mas para ir no estádio, para ir num barzinho, para sair num restaurante, enfim. E todo mundo sabe que PUC é a cidade universitária, tem aula até sexta-noite. E sábado de manhã até segunda de manhã, digamos que é um vazio, é um deserto. E como eu não tinha carro, eu ia precisar de Uber, mas era caro, porque a distância era grande, ou de ônibus. Então, para mim, na verdade, ficou mais viável morar um pouco longe, pegar uma van, que tinha um preço acessível, mas está bem localizado. Afinal, eu só ia para a PUC de manhã, estudava e na hora do almoço eu estava em casa. E também isso acabou dando certo, porque depois o meu estágio era bem mais perto de onde eu morava, e aí digamos que ficou uma mão na roda, era aproximadamente 2 quilômetros, 3, e normalmente eu ia a pé. Ou seja, o cara é um visionário, ele viu o futuro, ele pegou a bola de cristal dele, viu o que ia acontecer, e ele é um gênio. Ou seja, ele falou aqui que ele estava pensando em passear e não na faculdade. Foi isso que ele acabou de dizer aqui. É isso aí, eu acabei com você, esse é o seu fim. Você vai anunciar a sua despedida ao final desse programa. O cara vai largar tudo. Galera, por favor, xinguem ele no Twitter, falem para ele, falem lá que ele não estudava, que ele só queria passear por Campinas, é isso aí. Vê se pode, o cara queria ficar perto do estádio, dos barzinhos. Mas esse aqui é um bom de garfo também. Antes de começar aqui a gravação, eu abrimos aqui o Zoom que a gente está gravando, tava ele comendo. Eu me lembro uma vez que a gente passou, eu fui só para acompanhar, uma sexta-feira, tava de boa, ele foi num restaurante japonês. Cara, que vergonha que eu passei lá dentro. Juntou ele e um outro maluco amigo nosso também,
O que os dois comeram? Gente do céu, defenda-se. Fábio? Não, o Henrique era ali numa esquina na... Ah, sim, lá do Cambuí. Isso, eu esqueci Lembrei, onde era. eu esqueci o nome. Fechou aquele lugar. Acho que vocês foram os responsáveis. Então, era comida... Você sentava, era um rodízio de japonês, só que não tinha garçom. Você se auto-servia. E acontece que eu levantei umas 38 vezes, o Henrique levantou mais umas 49, mas foi uma noite muito boa. Depois nós fomos no Starbucks, ali no cruzamento, acho que é da Coronel Quirino, com a Barra Leme. E aí foi uma noite muito boa. A questão é que nós comemos normal. E o João Marcos, com esse papo de fitness, academia, musculação, barriga trincada, só come franguinho, já não era muito a dele. Comigo não tem dessa, não. Eu como, graças a Deus, bastante e pratico bastante atividade física. Que isso, hein? Não, mas japonês eu não comia mesmo. A questão não era essa aí, não. Mas é bom pegar um matuto. Vamos no matuto? Vamos fechar um programa, a gente vai gravar no matuto. Duro que o preço da carne tá... Na época, quando eu costumava ir no matuto, o rodízio era 69, hoje tá 120, mais meio rim. Não pode falar mal, que isso. Comemorar meu aniversário lá, seu pilantra. Ai. Mas pretende voltar para Campinas? Como é que tá esse calendário aí seu? Então, no final do ano eu estive em Campinas, no Correio, passei uns dias aí a trabalho. E eu só não fui para Campinas antes por conta da pandemia. Quando eu fui contratado, já estava certo que eu iria. Só que quando eu fui contratado, foi em janeiro de 2021. Faltavam 3 jogos para o fim da Série B, que na época terminou em 2021 por conta dos estragos que a Covid causou no calendário do futebol. E aí nós combinamos o seguinte: faz 3 jogos de casa, home office, e a partir de março ou final de fevereiro, quando iria começar o Campeonato Paulista de 21, eu me mudaria em definitivo para Campinas. Combinado. A diferença é que nesse intervalo de 40 dias, a Covid voltou a explodir no Brasil. Uhum. E aí, no meio de março, lá pelo dia 15, tudo paralisou novamente, o Campeonato Paulista foi pausado por um mês, os índices de mortes contaminados foi nas alturas, acho que foi o ápice da pandemia no Brasil. E aí, na época, eu não tinha vacina, pelo fato de idade, né? Então, eu fui um dos últimos dessa fila aí. Uhum. E aí, a decisão do jornal foi estender essa minha permanência no home office, até pelo fato de que outras repórteres de outras editorias também não estavam indo na redação. Apenas os editores e de forma alternada. Acontece que no meio do ano, como o futebol parou um pouco e eu dava conta do recado fazendo à distância, e as coletivas eram virtuais, os estádios eram fechados, isso ninguém torce por uma pandemia, mas por um lado foi bom para mim, porque eu não precisei ter gastos com aluguel, com transporte, enfim, eu pude ficar trabalhando no home office, o que eu acho particularmente muito bom. Uhum. Acontece que no segundo semestre, eu só fui tomar a primeira dose final de julho, se eu não estiver enganado, dia 27, e aí o jornal falou, vamos combinar o seguinte, como você tá indo bem à distância, não precisa vir de imediato. Até o jornal também se sentiu confortável e falou, eu preciso de você aqui no começo de 22. Eu falei, combinado. Aí fui para Campinas, tive reuniões, e eles me falaram, a gente precisa de você no começo do ano. Eu falei, combinado. E eu preciso de uma posição, eu preciso de você aqui em tal dia para eu poder me organizar. Acontece que até hoje, dia 14 de fevereiro, ninguém me deu uma posição sobre uma mudança para eu retornar. Isso tem 2 justificativas, ou uma só.
o fato de que eu estando em Campinas ou não, eu não posso participar de nenhum tipo de coletivo. O máximo é entrar no estádio, ver o jogo e voltar. E para o jornal, para quem trabalha em jornal, eu vejo isso com muita dificuldade, porque é muito melhor fazer na redação. Você está do lado do seu editor, você tem o replay do lance, você consegue ver o jogo de uma outra forma. Para mim, é melhor do que estar no estádio lotado, com internet ruim, com comunicação, às vezes você não consegue ouvir, o teu chefe te liga. E para eu fazer aqui na minha casa, eu tenho um escritório equipado com televisão, internet, enfim, ou fazer da redação, não muda muito, porque o meu contato com o meu editor é constante por telefone. Então nós temos levado desta forma, mas com certeza no futuro próximo estarei de mudança, retornando de forma definitiva. E também fui impactado pela Covid, então perdi uns dias aí, né, de trabalho, isolamento, enfim, não pude discutir essa mudança ainda com eles, não. É aquele caso, né, quando o funcionário é bom, o chefe confia, o cara pode trabalhar até na China, tá tudo certo, né, então é muito legal isso daí. Já trabalhei até em Natal pro jornal, para você ter ideia. Rio Grande do Norte, mandando matéria para Campinas. As coisas que a internet, graças a Deus, facilita. Esse aqui é o lado bom, né? Mas na cobertura você não sente em nada o distanciamento atrapalhar. Tem dificuldades, por exemplo, você às vezes conhece um diretor e é bom você ter o contato frequente, diário. Não, diário não, que é exagero. Um contato frequente pessoal, de forma presencial, cara a cara. Isso, para mim, é o único impacto negativo, que às vezes você ganha confiança da fonte, você estreita o laço de confiança, relacionamento, amizade, enfim, acho que isso é primordial. Às vezes você constrói uma amizade com um jogador, pode sair com um jogador, sair num shopping, um restaurante, comer, trocar uma ideia. E óbvio que à distância isso não é possível, só por telefone, WhatsApp, chamada de vídeo. Para mim, esse é o único problema. Do resto, eu posso estar lá em Salvador, não impacta. As coletivas são online, os jogos, todo mundo consegue assistir na internet, na televisão. Eu participo das coletivas, tudo pelo grupo de WhatsApp, recebo as informações pelos grupos de WhatsApp. Nesse sentido, o impacto é zero. Não mudaria nada se eu estivesse em Campinas, na redação, no Brinco de Ouro, no Moisés Lucarelli, ou dentro da minha residência. Perfeito. O cara já manda bem, já consegue furo de reportagem, consegue o vídeo do gol do jogo treino que foi fechado, ele consegue estando a quilômetros de distância. Imagina se ele estivesse perto. É um perigo. Esse cara é um perigo. Não convide ele para sua casa, que ele é um perigo. Não, brincadeira, ele já dormiu aqui em casa por necessidade, coitado. É uma boa pessoa, galera. Eu estou destruindo o coitado aqui, mas é uma boa pessoa. Bom, eu tenho uma pergunta. Você é um grande fã de Big Brother. Você participaria de um reality show? Lógico, só me chamar. Que isso. Então, ano que vem, Boninho, por favor, Lucas Rossafa no BBB 23. Eu também estarei lá, a gente vai sair no soco. Rivais no jogo. Ele votou em mim, seu canalha. Infelizmente, isso não seria possível, né? Por quê? O Boninho não iria chamar eu e você pegando lá o histórico da pessoa, sabendo que duas pessoas se formaram em jornalismo na PUC Campinas no mesmo ano. Esquece. Tem uma entrevista aqui, ó, tá rolando na internet aqui, entrevista. Ai. Mas vamos aqui para encerrar o programa. Eu sempre peço para que o convidado ele monte uma playlist com 10 músicas que ele gosta, de qualquer estilo, qualquer ritmo, enfim, qualquer cantor, grupo. Enfim, pode começar aí a passar para a gente a sua lista de músicas, senhor Lucas Rossafa. Nossa, a lista é longa, hein? Confesso que eu só ouço sertanejo. É muito raro. Aliás, eu só ouço outro tipo de música quando eu tô numa festa, um eletrônico.
funk, sei lá. Mas no carro, no meu YouTube, só toca sertanejo. É difícil separar 10, eu separei aqui. Você quer que eu fale já? Sim, senhor, pode ir uma por uma, a gente vai pensando aqui. Olha, eu acho que eu não conheço nenhuma, mas vamos lá. Hugo e Guilherme, Oi Deus. É uma música bacana que tá rolando, que tá explodindo ultimamente aí nas rádios, muito boa. Tem a Henrique e Juliano, A Maior Saudade. Ela e Ela, Zé Neto Cristiano. Ranking, do Jorge Mateus. Segunda Taça, que é do João Bosco e Vinícius, com participação do Mateus e Cauã. Separei 3. Essas aqui agora, que você falou, tirando a primeira, que eu não sei quem são os cantores, os outros dois, as outras músicas, eu sei quem são a dupla. Mas aí, eu espero que você conheça a música Marília pelo Mendonça. nome. Não, a música para mim pelo nome é difícil. Talvez já tenha ouvido, sim, né, no fundo. Não é muito o meu estilo. Mas, por exemplo, o Edu, que esteve aqui também, nosso colega também só botou sertanejo. Talvez até tenha alguma repetida aqui no meio. Tem 3 do Mateus e Cauã, é que tem muitos cantores sertanejos, e confesso que para mim é impossível separar 10. Como eu sou um cara que gosto muito de sertanejo, eu acho que não existe nenhuma música para mim que fala assim, ó, essa é a minha música favorita. Para mim não tem. Eu separei 3 do Mateus e Cauã, que é uma dupla muito boa, Expectativa versus Realidade, Ser Humano ou Anjo e Vou Ter Que Superar. Se eu não me engano, essa aqui tem participação especial da Marília. E peguei 2 da Marília, falecida em novembro, Troca de Calçada e Amante Não Tem Lar. Só que se você precisasse de mais umas 30 músicas sertanejas boas, de qualidade, te garanto que eu arrumaria em 10 minutos. Que isso, hein? O cara preparou aqui isso aqui bem rápido mesmo. Mas, então, você é um cara assim bastante famoso, já está convidado para retornar aqui em breve. Lembrando a todos que aqui embaixo na descrição tem todas as redes sociais do Lucas para seguir ele, no Instagram, no Twitter, e também o link da playlist aqui, que a gente soma as músicas de todos os convidados e coloca tudo. Estamos indo aí para 5 horas já de música aí, pra você ouvir para sempre. Não vai acabar nunca mais, aquela playlist. Mas é isso, Lucas. Muito obrigado pela sua presença e já aguardo um retorno aí em breve. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Depois vamos divulgar bastante esse conteúdo nas redes sociais. E estou sempre à disposição. Sempre que possível. Você é o nosso irmão do peito aí. Só dá um alô que nós estamos à disposição. Obrigado. Sucesso no canal. E conte conosco aí. Muito obrigado, tamo junto, galera. Semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui no YouTube e também no Spotify. Um grande abraço a todos, tamo junto, galera. Falou!